Bom dia, professores. O nosso grupo é constituído pelo Luiz Otávio, Alexandre Souza e João Vitor. Hoje iremos falar sobre o Rio Paraná. O Rio Paraná hoje é considerado como o rio mais poluído do Brasil. Uma pesquisa mostra que 47% dos recursos hídricos brasileiros localizados em áreas urbanas apresentam qualidades ruins ou péssimas. O monitoramento da qualidade de água é uma das iniciativas que visa melhorar em situações, uma vez que o monitoramento permite onde há necessidade de intervenção. Com isso, a qualidade da Bacia do Paraná, em 61% dos 891 pontos que foram examinados na região do Paraná, monitorados pela ANA, se considera ruim ou péssima. Com isso, com esse quadro, as águas do Paraná se enquadram na classe 2, mas podem virar a classe 4 com o passar do tempo. Segundo especialistas, a classe 4 é praticamente o corpo hídrico se torna um esgoto a céu aberto, sem qualquer controle público, somente visando para o passeio turístico e para a vista de uma certa área. Pode passar, Getúbal. Esse aqui foi o corpo hídrico que o meu grupo escolheu. Aí escolhemos os 3 pontos de coleta. Primeiro foi na curva, perto dessa fazenda. O outro foi na indústria. E outro depois da indústria, para termos a medida mais exata. Vou passar. E agora eu vou falar um pouco sobre os dados de coleta e a análise do material. A data de coleta foi no dia 3 de março de 2021, e no dia 4 de março de 2021 a gente fez a análise, o resultado saiu dia 12 de março de 2021. E agora passando para a parte dos frascos, o recipiente que a gente usou para a coleta é feito de plástico policarbonato e a gente acabou utilizando o método de Van Dorn para coletar a amostra. E o método que a gente usou é um dos mais comuns e bastante utilizados na coleta de amostras estratificadas e consiste basicamente em descer com o cilindro de coleta aberto e ele ir se fechando na profundidade desejada. Mas passando para a parte da conservação, a gente usou uma caixa térmica de plástico com gelo reciclável. E a gente tentou não ter contato do gelo diretamente com o frasco. E a gente usou também o frasco de plástico policarbonato, porque ele é mais leve e mais resistente à quebra. Agora que eu vou falar sobre um pouquinho cada parâmetro aí. Eu vou seguir a ordem tá na tabela. Então primeiro vem o fósforo, né, que é um importante nutriente que em excesso pode contribuir para a proliferação de algas. Fazendo desta forma, o corpo de água fica eutrofizado, e isso é um problema sério. Já a turbidez é causada pela presença de materiais sólidos em suspensão. As origens desses materiais podem variar desde o solo, por meio da erosão, né, quando há mata ciliar, por mineração, como a retirada de areia ou exploração de argila, que isso se trata no fundo do rio, e também a indústrias ou esgoto doméstico, lançado no manancial sem tratamento. E uma consequência da turbidez em excesso nos ambientes aquáticos é a diminuição da penetração da luz na água, também contribuindo para a eutrofização. Já o pH pode influenciar em diversos desequilíbrios químicos que ocorrem naturalmente ou em processos unitários de tratamento de água. Nos ecossistemas aquáticos naturais, essa influência é direta, devido a seus efeitos sobre a fisiologia de diversas espécies. E o pH pode influenciar também na autodepuração, né, do rio. E isso é um problema, já que o Paraná está se tornando um rio classe 4. E assim como o fósforo, o nitrogênio também é um nutriente usado pelas plantas e pode afetar o corpo hídrico também, contribuindo para a proliferação de algas. Fazendo desta forma, o corpo da água fica eutrofizado. Pode entrar no corpo hídrico a partir de esgoto doméstico e aditivos agrícolas, que são ricos em NPK. No caso, a lixiviação, né, devido àquela fazenda que tem no próximo ao ponto A, ponto P1, perdão. P2. E também é comum a contaminação de águas por coliformes fecais, indicando que a presença desses micro-organismos podem ser utilizados como bioindicadores da qualidade de água, utilizado para consumo humano. No caso, é presente na nossa água. Agora eu vou explicar cada um dos pontos, né? Eu já tem como retroceder um, hein? Voltar para o P1. Próxima fase dali foi o valor permitido máximo é de 0,5 mg por litro d'água de fósforo.
Na nossa análise conteve 0,3 miligramas, sendo assim, está de acordo, né? Já com uma quantidade menor do valor máximo. A turbidez excedeu um pouco, passando de 100, passou 50, né, a mais ali. Isso é um problema, porque pode vir a eutrofizar a água, então não está de acordo. Tem que rever esse conceito para a próxima fazenda. A cor ficou de acordo, né, com a análise, 30 miligramas por litro. E o pH problemático, abaixo da quantidade, né, necessária, virou, se não me engano, ácido, né? Isso é um problema para a vida aquática. O nitrogênio ficou desconforme, isso é até estranho, devido a... Parece que aquela fazenda não está usando tanto aditivo, né? Agrotóxico também para aumentar a planta, e os coliformes fecais presentes estão seguindo de acordo. Se você puder passar para o P2, eu já estou passando, por favor. Agora no P2 ali, que foi próximo à indústria. Cara, continuou tendo a baixa no fósforo, seguiu de acordo. A turbidez, eu acho que devido ao autodepuramento, ele deu uma diminuída, algum sólido deve ter sedimentado no solo, que diminuiu. A cor continuou de acordo. O pH subiu, né? Eu acho que aquele 5,5 canela foi irreversível. O nitrogênio também continuou baixo e o coliforme fecal também. Então, nessa parte do rio foi bastante legal os resultados. Porém, passo para o P3. Isso, muito obrigado. Mas agora que depois da indústria, já chegando na cidade, então já começa a ver aumentos, né? O fósforo já ficou no valor máximo, né? Que é o 0,5 miligrama. E isso pode ser um problema, porque se no caso nós tivéssemos feito a análise em dias que foram jogados pouco, isso é um problema, porque o fósforo e o nitrogênio em quantidade, junto com a turbidez, eutrofiza o rio muito fácil. E aqui já pode ver a quantidade, né, da turbidez, é mais que o dobro da nossa análise, é o valor máximo permitido. Então, nessa parte não está de acordo, negar nessa parte. A cor, pelo amor de Deus, já excedeu também, então a saúde do rio está muito baixa. O pH deu uma baixada. O 6 não é um valor muito legal, pô. É interessante entre 7 a 9, que é uma quantidade boa para o consumo humano. 6 é aceitável, mas não é tão bom. Deu uma baixada. O nitrogênio amonical, ainda bem, pelo menos para dar uma forçada aí, não está tão alto. E os coliformes fecais continuam presentes. Então essa parte do rio aí, entre a indústria e a cidade, não está muito legal. É, o laudo aqui do rio, né? Ver como é que ficou a situação. Cara, como já dito, o Rio Paraná é um dos maiores do país, porém, devido à grande taxa da poluição, ele está quase se tornando classe 4, que isso é prejudicial bastante. No qual o corpo hídrico com os piores parâmetros... É o classe 4, no qual é o corpo hídrico com os piores parâmetros analisados. Porém, nesses 3 pontos nos quais fizemos a análise, é possível ver a situação do rio, no qual em certos pontos a situação se torna preocupante, devido ao pH, que pode influenciar na autodepuração, e no caso os NPK, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Cara, e se o NPK não for devidamente controlado, a chance de eutrofizar o corpo d'água é gigante, ainda mais com a turbidez alta. Já no ponto próximo à indústria, é possível ver a grande quantidade de resíduos sólidos em suspensão. No caso, ver se está a turbidez, né, que eu acabei de falar, que está muito alta, está mais que o dobro. Suspensão que chega a ser mais que o dobro. Isso é extremamente prejudicial ao rio, pois está tão turvo que as algas no fundo do rio irão morrer. Cara, então a indústria influencia sim no corpo d'água, porém deve ser tomada alguma medida sobre, para ver se realmente a indústria está fazendo um descarte legal desse resíduo, né? Porque vai que aconteceu alguma coisa durante o percurso aí também que não seja relacionada à indústria. Mas no demais, da nossa análise foi isso aí. Pode ser que a indústria esteja contribuindo sim, porém tem que ser feito estudos nela, para ver sobre o descarte. Tá bom, e obrigado. Bom dia e tchau.